Olá, eu sou a professora Maria Aguise Pereira e vamos falar sobre avaliação por competência. Na educação, a avaliação tem sido considerada um dos elementos mais importantes do processo pedagógico. A avaliação evolui para uma visão mais ampla e abrangente dos fenômenos educacionais. O termo competência remete à ideia de uma pessoa competente, e o avaliar por competência tem o foco de criar indivíduos mais eficientes, adaptáveis e preparados para o mercado de trabalho tão competitivo e que se modifica rapidamente. Nesse método de avaliação, o aluno precisa aprender a buscar, selecionar, organizar, aplicar e valorizar as informações. Sendo que os conhecimentos, as habilidades e o saber fazer são características desejáveis de um profissional. Algumas competências comportamentais, como a iniciativa e a solução de problemas, também são desejáveis nesses profissionais. A competência ela emerge da junção de um saber em um contexto associado à mobilização, ou seja, a competência pede a mobilização de todo o repertório que uma pessoa sabe sobre determinado contexto para realizar o que se deseja. E diante da impossibilidade de um indivíduo se apropriar de todos os saberes, a competência está associada à capacidade de mobilizar em redes. Uma pessoa só é competente junto com os outros. A competência ela é social, onde e como buscamos as soluções. A competência é inseparável da motivação. Motivar para a aprendizagem é evidenciar a importância do aprendizado para a formação profissional, formação do indivíduo ou para a sua vida. O aluno competente é capaz de se expressar e compreender. O aluno deve saber argumentar, pois todos os conteúdos são alimentos para o nosso argumento, e saber tomar decisões argumentando corretamente. O aluno deve concretizar a contextualização, explorando todos os contextos, indo além do que já existe. Para o professor, ser o professor competente, ele deve ser um mediador de conflitos e interesses entre o aluno e a escola. Deve ter a sensibilidade para mapear o que é mais relevante do que é menos relevante para a formação do aluno. O professor deve tecer relações, articular o que está no programa escolar com o que está fora da escola. Além de saber contar histórias, fabular, pois toda aula se constitui por meio de uma história bem contada, uma narrativa com roteiro, construída com valores. O professor competente precisa exercer autoridade em sala de aula, mas com tolerância e respeito. A autoridade deve ser com responsabilidade, sem impedir que o aluno se construa o seu próprio roteiro. A avaliação é um momento delicado. O apontamento de erros pode gerar ansiedade e constrangimento. Porém, é por meio dela que se pode identificar as dificuldades e encontrar oportunidades para superá-las. Com muitas críticas ao modelo avaliativo tradicional, os estudiosos começaram a construir novos paradigmas de avaliação no ensino, valorizando as relações sociais, políticas, econômicas, culturais, e ainda avaliar a qualidade do ensino. Alguns métodos avaliativos por competência são avaliação dialógica, avaliação formativa e reguladora, avaliação diagnóstica, avaliação mediadora e avaliação emancipatória. A avaliação dialógica é a construção do pensamento crítico. Na avaliação formativa e reguladora, seria a regulação das ações pedagógicas ou das aprendizagens. A autoavaliação também se encontra nesse método. Na avaliação diagnóstica, seria uma avaliação como um instrumento de diagnóstico do processo de ensino-aprendizagem. Na avaliação mediadora, seria um processo dialógico entre educando e educador, na construção das aprendizagens.
E a avaliação emancipatória, que tende a iluminar o caminho da formação e beneficiar as práticas educacionais, no sentido de torná-las autodeterminadas. A avaliação por competência valoriza a participação do aluno e não apenas o decorar e o reproduzir algo. O aluno precisa ser estimulado para pensar de forma crítica e resolver problemas, com liberdade para expor suas ideias e suas opiniões.